Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 6,5 pontos na passagem de agosto para setembro. Com a queda, o indicador atingiu 75,3 pontos, em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Este é o menor patamar desde abril de 2021. Houve piora tanto na percepção dos consumidores brasileiros sobre as expectativas em relação aos próximos meses, quanto em relação ao momento atual. O índice de situação atual caiu 1 ponto. Foi de 69,8 pontos para 68,8. O índice de expectativas recuou 9,8 pontos, caindo para 81,1. O resultado confirma a interrupção da tendência de recuperação da confiança, que começou em abril, pouco antes da segunda onda da pandemia de Covid-19. A queda foi determinada pela combinação de fatores como a inflação e o desemprego, além da crise energética e o aumento das incertezas políticas e econômicas. E começa a valer a partir do dia 4 de outubro o limite de R$ 1.000 para transferências feitas à noite por canais digitais, incluindo o Pix. Essa restrição vai das 8 da noite até às 6 da manhã. O limite só pode ser modificado pelo cliente em um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas. Segundo o Banco Central, o objetivo é aumentar a segurança contra a ação de criminosos. E olha só, a proposta para liberar a venda de carros de passeio movidos a diesel no Brasil virou polêmica no setor automotivo. A ideia faz parte de uma emenda parlamentar. E o objetivo é diminuir os custos dos combustíveis para o consumidor, que vem sofrendo com a alta nos preços. Nas estradas e ruas do país, apenas automóveis utilitários, como caminhões e ônibus, ou então modelos 4x4, podem rodar movidos a diesel. Os veículos de passeio são proibidos de usar esse tipo de combustível desde 1976. E a restrição foi imposta por causa das limitações que o Brasil tinha na época para produzir o combustível. E como também o diesel aqui no mercado interno era subsidiado pelo governo, o governo não teria que gastar tanto dinheiro para subsidiar um combustível que seria usado em carro de passeio. Então, destinou-se gasolina para carro de passeio e diesel para veículos pesados. Mas a ideia de ter carros de passeio movidos a diesel foi resgatada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar apresentou uma emenda para a liberação desse tipo de veículo no país. A proposta foi incluída na medida provisória do governo que autoriza os produtores a venderem etanol direto nos postos, sem intermediários. E a justificativa do deputado é que na Europa e nos Estados Unidos o diesel é usado por todos os tipos de veículos. Estamos num processo, e isso começou na União Europeia, para que daqui a 20, 25 anos esses motores sejam substituídos. Até lá, não faz sentido eu permitir gasolina e não permitir diesel. Então, por que manter essa proibição se o mundo desenvolvido e a ciência dizem que nós devemos, ao mesmo tempo, evoluir para combustíveis limpos, ao mesmo tempo ir pensando essas soluções para a gasolina e para o diesel, sem ter grandes diferenciações entre a política de um e a política de outro. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras do país, se manifestou contrária à ideia. A entidade classificou a proposta como retrocesso. Em nota, a associação afirmou que a Europa tem reduzido cada vez mais a fabricação de motores a diesel e buscado outras alternativas, como eletricidade e biocombustíveis. Opinião que é compartilhada pelo professor. A vinda da eletrificação, você usar motores elétricos, baterias, veículos híbridos, para os veículos de passeio, tem sido uma alternativa tecnológica que começou a competir técnica e economicamente com o veículo a diesel e também, por extensão, o veículo de motor de combustão interna. Mas e financeiramente, valeria a pena a volta do carro a diesel? Bom, segundo os especialistas, o grande problema é que o imposto cobrado é praticamente o mesmo de todos os combustíveis. E no final das contas, o resultado seria como o da Europa, onde o preço da gasolina é igual ao do diesel. Vai depender muito do tipo de uso. Então, se você fosse um motorista de táxi, que rodasse muitos e muitos e muitos quilômetros por dia, talvez
pode ser que esse cenário fosse mais vantajoso. Se fosse um veículo que vai ficar pouco tempo andando, talvez não fosse economicamente viável. E nos destaques internacionais, o ex-policial condenado pelo assassinato de George Floyd apresentou uma apelação contra a sentença. Ele mencionou 14 queixas relacionadas a seu julgamento. Derek Chauvin foi condenado a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato do afro-americano George Floyd. Floyd foi morto em maio de 2020, asfixiado, depois que Chauvin permaneceu quase 10 minutos com o joelho sobre o pescoço da vítima. O caso provocou grandes protestos nos Estados Unidos e em vários países contra o racismo e a brutalidade policial. Na última noite do prazo, o ex-policial apresentou um recurso na Corte do Distrito de Minnesota. Ele acusa o Estado de má conduta prejudicial e cita uma lista de questões como a selação do júri. A apelação critica a Justiça por não aceitar o adiamento ou a mudança do local do julgamento ou por se recusar a isolar o júri. Chauvin e outros 3 policiais participaram da detenção de Floyd por supostamente ter usado uma nota falsa de $20 em uma loja de Minneapolis. Os outros agentes que participaram na operação devem ser julgados no próximo ano. Os telefones de 5 ministros franceses foram afetados pelo programa de espionagem israelense Pegasus. A instalação nos aparelhos das autoridades teria ocorrido entre 2019 e 2020. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi. Os serviços de segurança franceses encontraram nos celulares vestígios deste programa desenvolvido pela empresa israelense NSO. De acordo com o portal, os aparelhos teriam sido infectados em 2019 e 2020. Foram invadidos os telefones dos ministros da Educação, Agricultura, Habitação, Ultramar e Coesão Territorial. Um diplomata que também foi afetado trabalha com o presidente francês Emmanuel Macron em assuntos internacionais. Macron convocou um Conselho de Defesa excepcional em julho para abordar o caso do programa de espionagem Pegasus de fabricação israelense após informações sobre seu uso na França. À la fin de ce mois de juillet, il faut poursuivre notre mobilisation collective. E para encerrar, cientistas encontraram no Marrocos as mais antigas ferramentas ósseas de confecção do mundo. Acompanhe. Uma equipe internacional de cientistas identificou as ferramentas ósseas para confeccionar roupas que datam de 120 mil anos atrás. O material foi encontrado em uma caverna perto de Rabat, no Marrocos. L'importance de cette découverte revient à deux choses. Normalement, a importância desta descoberta se resume a 2 coisas. Estas são as ferramentas mais antigas conhecidas até agora que foram usadas para a costura. Então, podemos dizer que a costura foi descoberta aqui no Marrocos. Cerca de 60 ferramentas ósseas encontradas na caverna dos contrabandistas foram moldadas intencionalmente para tarefas específicas que incluíam o trabalho com couro e peles. O estudo foi publicado na semana passada na revista científica americana iScience. Segundo os arqueológicos, esta descoberta pode contribuir para responder perguntas sobre a origem do comportamento moderno do Homo sapiens. Na caverna também foram descobertos refúgios escavados na terra, construídos ou ao ar livre, para os hominídeos se protegerem dos fenômenos naturais, assim como adornos de conchas perfuradas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.